Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei em que momento que vocês vão nos assistir. Nós somos advogados. Eu sou Juliana Faleiros, estou aqui acompanhada da Fernanda Sonageli, do Leonardo Prado Ribeiro. Nós somos professores, pesquisadores, estudiosos de basicamente do direito, mas sempre conversando com temas afins, porque a sociedade é que nos interessa. Então, estudamos sociologia, filosofia, estudamos assuntos e autores que sempre vão enriquecer o debate e a compreensão da realidade. Hoje, a gente está aqui para pensar a decisão da Meta, que foi divulgada semana passada ou retrasada, não me lembro, do vídeo que o Mark Zuckerberg divulgou para falar sobre as novas políticas da Meta, ou seja, Facebook, Instagram e WhatsApp. Então, eu vou passar a palavra para o Leonardo, que ele vai começar. E eu queria, Léo, que você, como a gente conversou antes, iniciasse apresentando os principais pontos para depois dessa decisão, dessa notícia que veio como um estrondo em todas as áreas, política, econômica, jurídica, para depois a gente ir esmiuçando um pouco, para pensar os impactos disso na vida de todos nós. Tá com a palavra, Per- Léo. Perfeito, muito obrigado, Ju. Boa noite, bom dia ou boa tarde a todos. Essa decisão, Ju, só para a gente situar melhor todo mundo, ela é do dia 10 de janeiro. Então, faz aí uma semana e meia, mais ou menos, foi na semana retrasada. E ela não é uma decisão isolada, né? É claro que a Meta tem um impacto que outras empresas nem sempre têm, mesmo que sejam grandes empresas, muito por conta dos seus setores, mas diversas empresas já estavam abandonando programas de diversidade, de equidade, de integração, por entender que não mais lhes dava lucro. Acho que por isso que foi implementado, mas parou de fazer sentido para essas empresas por um tempo e elas adotaram até às vezes posturas muito diferentes da postura que os levou a adotar políticas de diversidade. Bom, e acho que a gente tem dois momentos ali da decisão do grupo Meta, né? Não só do Mark Zuckerberg, mas ele que foi o porta-voz dessas decisões, uma por um comunicado oficial e outra em entrevista, até que ele detalha um pouco mais da motivação que ele tomou. A Meta, seguindo a esteira de diversas outras empresas e também para agradar o presidente eleito, que agora já tomou posse como presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ela vai parar de fazer moderação de conteúdo. O que que é a moderação de conteúdo para as plataformas digitais? Ela tem um grupo de funcionários que trabalha revendo conteúdos assim que eles são publicados, que os algoritmos determinam, ou após denúncia de outros usuários. Esse grupo de pessoas, ele verifica o que está ou não de acordo com a comunidade daquela plataforma, o que está de acordo com as políticas daquela plataforma e retira, às vezes automaticamente, às vezes por denúncia, esse conteúdo do ar. É, Esse conteúdo agora não vai ser mais filtrado previamente e também não ficou claro se vai haver ou não ainda esse canal de denúncias. É, claro, acho que as denúncias, se houver, vão ser mais para o cometimento de crimes, e não tanto violação de política das comunidades. É, e diz Mark Zuckerberg que eles vão voltar às origens, né? Voltar à moderação pela própria comunidade. Então, os usuários vão dar os likes, vão falar o que gostam, o que não gostam, o que querem ver, o que não querem ver. Isso está dentro de uma política de uma liberdade ou liberalização muito maior do que simplesmente uma decisão de uma empresa. Claro, isso tem a ver, reitero aqui, com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. E
depois, quando ele detalha um pouco melhor a motivação dessa decisão, ele fala que sente nas empresas hoje uma falta de uma energia masculina, uma falta de uma virilidade. Então, ele entende que a energia masculina em excesso foi ruim para as mulheres e ainda continua sendo ruim para as mulheres, para elas entrarem, se adaptarem a esse ambiente, mas que, apesar disso, a ausência dessa energia, que é o que ele coloca como desculpa para essa decisão aqui, a ausência dessa energia também seria prejudicial ao ambiente corporativo e ao ambiente de negócios. Nossa intenção aqui vai ser entender o papel do direito, claro, focando no Brasil, mas como um todo também direito antidiscriminatório em relação a essa decisão, que são alguns dos direitos mais afetados. Por quê? Até na própria, nas motivações ali, foi dito claramente que os países ou pessoas que queiram colocar pessoas LGBT como doentes e a doença sendo vinculada a questões, seja de gênero, seja de sexualidade, elas poderão assim fazer. A gente regride aí mais de 30 anos da psiquiatria, ou pensando em pessoas trans, aí cerca de 5, 10 anos também a gente regride no entendimento dos setores específicos para essas pessoas e volta a poder ter um conteúdo que a gente já se acostumou a chamar de discurso de ódio. Exato. Só quero complementar que, desculpa te interromper, Fer, Imagina. que essa declaração dele foi feito um vídeo gravado, e num dia 10 de janeiro de 2025. E essa informação, ele foi num podcast, e é ali que extraiu essa informação de que ele defende que a energia masculina esteja mais presente no mundo nas organizações. Foi dia 9, foi dia 10. Então ele nos mesmos dias foi intencional que ele divulgou isso, que ele sabia que isso ia viralizar. Pode falar, Fer, tá com a palavra. Eu queria complementar falando a respeito das fake news, né? Qual é o impacto das fake news na nossa vida, no nosso cotidiano? E com essa nova medida do Mark Zuckerberg, as fake news elas vão acabar sendo difundidas e divulgadas de uma forma muito maior do que elas já ocorrem nos dias de hoje, né? Sem essa verificação. Então, se a gente, por exemplo, se lembrar da época da pandemia, muitas pessoas deixaram de se vacinar, ou se automedicaram de forma incorreta, sem prescrição médica, porque caíram, né, nas fake news. Então, é muito preocupante essa medida que foi tomada pela Meta. Hoje em dia, a gente também tem essa questão da inteligência artificial, então, muitos vídeos podem ser criados com a imagem, com a voz da pessoa, divulgando informações equivocadas, distorcendo, ou às vezes pegando vídeos e imagens e discursos fora de contexto, e isso realmente é muito prejudicial, é muito preocupante, tanto pensando em relação ao nosso país, em relação à população, e também pensando na questão de discurso de ódio, enfim, da prática de violência, de forma que as pessoas acham que ali é uma terra sem lei, é uma terra sem regulamentação, que elas podem falar o que elas quiserem, que elas não vão ser punidas por isso. E isso não é verdade, né? Por mais que a Meta não queira retirar essa verificação, que por enquanto o Mark diz que somente vai acontecer nos Estados Unidos, depois ele vai propagar para outros países. Isso vai afetar aqui no Brasil, na Ásia, nas eleições, porque ele falou, vai Sim. começar nos Estados Unidos, mas com certeza vai afetar outras regiões, porque afinal de contas, os Estados Unidos ainda é o centro nervoso, né, econômico, político. Sim. Isso tem muito a ver como funcionam os algoritmos também,
que é algo bastante nebuloso para a maioria das pessoas, mas que tem uma eficácia e é extremamente calculado, né, para o seu funcionamento. Em relação à afetação de decisões políticas ou de eleições, a gente lembra do que foram algumas eleições nos Estados Unidos com acusação de interferência russa diretamente nas eleições, né, principalmente em 2016 do Donald Trump, e agora não teve tanto indício de manipulação ou de influência, justamente porque já havia um procedimento de moderação muito maior, muito mais sustentado, né, e que deixa transparecer algumas coisas. Mas como a Fernanda falou, ainda com esses mecanismos, esses procedimentos, muita coisa não é filtrada. Muita Uhum. fake news chega nessas plataformas, não é uma terra sem lei, e aí a gente começa a confundir aquelas questões de local público, coisa pública e coisa privada também, né? Muitas Uhum. pessoas, por ser fácil fazer 1 ou 10 perfis ali naquelas redes sociais, acham que aquilo é um lugar público, né? Onde todo mundo tem ou deveria ter voz, o que não é necessariamente verdade. Ali ainda é um local privado que, se o Mark Zuckerberg quiser do dia para a noite fechar, mesmo perdendo bilhões de dólares, ele fecha e aí ninguém mais interage naquele local. Isso é interessante que eh, a gente pense, né? A própria moderação de conteúdo que existe, às vezes ela não retira pornografia e pedofilia, mas ela retira conteúdos artísticos. Ou uma Por... mulher amamentando um bebê, Isso. porque Exatamente, aparece o seio e tal. No que exatamente. deixa eu te interrompi, então vou aproveitar que eu já interrompi. Naquilo que a Fer falou sobre fake news, né? O impacto que isso vai, não só no Brasil, mas a gente está Uhum. falando ainda que isso é uma coisa da sociedade contemporânea, né? E da inteligência artificial. A inteligência artificial vai trazer mais sofisticação para esse problema, né? Uhum. É uma encrenca maior para esse problema. E aí, quando a gente fala de fake news, me remete a duas situações que a gente viveu aqui no Brasil. Inclusive, tem um documentário sobre isso, de um caso dos Estados Unidos, mas não sei o nome, então pode ser que depois eu lembre e fale. Tanto o caso da escola base, em São Paulo, que acho que Uhum. todo mundo já sabe, se não sabe, eu recomendo que saiba, tem muitas notícias nas redes, tem documentário e tal, que foi a acusação dos donos de abuso sexual das crianças e depois ficou comprovado que nada tinha acontecido, mas a vida dessas pessoas já tinham sido destruídas. Isso foi em 94, a gente não tinha as redes sociais, a gente não tinha, a gente ainda não vivia numa realidade tão virtualizada. Uhum. Também na década seguinte, a gente tem o caso da Eloá, que também a gente teve uma cobertura muito intensa da mídia, daí da mídia escrita e televisionada, que também foi muito, também tem documentário, muita coisa para dizer, e muita gente escreveu sobre isso. O Estado de São Paulo também foi condenado, nos dois casos, o Estado de São Paulo foi condenado a pagar a indenização, e a gente também não tinha redes sociais com a intensidade que a gente tem hoje. Aqui no Brasil, a gente tinha Orkut, MSN, mas era outro modelo de redes sociais, né? E a gente não tinha o telemóvel no modelo que a gente vive hoje. Isso se Uhum. incrementou barbaramente. Então, estou falando isso porque já estou lembrando desses dois casos, Uhum. porque já foram casos de muito impacto, mesmo não tendo essas plataformas. Sim, a intensidade e É. velocidade aumentou muito, aumentaram muito. Isso. Então, eu estou trazendo exemplos de que a gente não estava assujeitado por essas plataformas, pela dinâmica das plataformas, é isso que eu quero dizer. E Uhum. agora? Se fosse agora a escola base, né? A gente vê cancelamentos, né? A gente podia discutir vários temas e de personalidades, mas é uma problemática que a gente vai ter que lidar. O direito vai ter que lidar, que vai dar uma resposta que para prevenir, acho que o ponto é esse, né? Tentar prevenir para não só responsabilizar por divulgação de fake news. É isso. E esse acho que é o principal impacto, né? Como a gente falou, isso não chega agora para o Brasil. E se chegasse também, ia ter uma mudança estrutural muito maior.
A gente sabe que os litígios contra as empresas de tecnologia não têm sempre a velocidade que nós precisaríamos que tivesse, porque pela lei essas empresas são não excessivamente protegidas, mas razoavelmente protegidas. Divulgação de dados elas não podem fornecer, a não ser que tenham um mandado de autoridade policial ou judicial. Então, isso já atrasa um pouco o procedimento de algumas investigações, sejam particulares, sejam públicas. E com a falta de moderação, com a ausência de moderação, que eu acredito que não vai acontecer no Brasil, talvez tenha uma, um enfraquecimento da moderação, mas Uhum. não vai ter uma ausência de moderação, até porque isso legalmente é muito prejudicial para as próprias plataformas aqui no Brasil, como seria na Europa também. Mas isso vai aumentar, por exemplo, a demanda judicial contra essas plataformas. Sim. E Isso, isso tem um impacto para eles e para o judiciário também no Uhum. bolso, né? judicialização desta problemática, né? Uma Exato. judicialização das plataformas. A Sim. gente teve uma judicialização, a gente tem um conjunto, uma jurisprudência da pandemia, e agora talvez a gente, se isso perder totalmente um controle, a gente vai ter uma Uhum. jurisprudência que diga respeito às plataformas digitais, vamos colocar assim, as empresas que A gente pode pensar no. trabalham. Pode, não, pode, desculpa, pode Não, concluir, as Ju. empresas, né? Estou falando de plataforma, mas as empresas vão ser demandadas. Sim. Sim. Mas eu penso na plataforma porque eu pensar num caso de agressão, violência, crime que tem ocorrido no ambiente da plataforma. É, Até então, pode ter havido uma moderação e ter escapado dessa moderação. Pode ter Uhum. havido uma denúncia e a plataforma falar que aquilo não viola as políticas daquela comunidade, etc. Isso acontece cotidianamente. Mas a partir do momento que ela enfraquece sua moderação ou que ela não faz moderação, a meu ver, ela é corresponsável por aquela violência. Ela Sim. propiciou um ambiente onde todo tipo de violência e crime pode ocorrer. E claro, Isso. violência é uma coisa, crime é outra. Agressão é uma coisa, crime é outra, a depender, claro, do enquadramento legal que se dê. Mas se eu fosse, por exemplo, o advogado da pessoa que foi lesada naquilo, eu colocaria como corréu a plataforma, né? Uhum. Porque além de ter me permitido espaço ausente de moderação, eu ainda tenho o dono global dessa plataforma incentivando esse tipo de discurso, né? Uhum. Então, acho que ali vai um mix todo. Lembrando que, fazendo um paralelo com o caso da escola base, as empresas de telecomunicação, as empresas de comunicação foram condenadas também. Então, fazendo um paralelo, lá em 94 não Uhum. tínhamos a realidade virtual no modo que a gente tem hoje. Se isso não for contingenciado, se isso não tiver entre ação e responsabilidade, talvez, de fato, o que você está falando é isso que vai acontecer. Vai ser uma hiperjudicialização. Sim. Isso. Que é justamente o contrário que o CNJ tem trabalhado, né, em fatos gerais, para diminuir a judicialização no Isso. Brasil. E, por exemplo, a nossa mídia tradicional, grande mídia, mídia hegemônica, ela já é sensacionalista, né? A gente aprendia lá Uhum. nos anos 90, anos 2000, o que era pejorativamente chamado de imprensa marrom ou de imprensa sensacionalista, mas a nossa mídia tradicional, ela já é sensacionalista se a gente for comparar a mídias de outros locais. A gente mostra o rosto, às vezes, da vítima, às vezes do acusado, sem sequer ter um inquérito policial contra aquela pessoa, né? O que vai contra a nossa Constituição, né, que define quem é culpado após trânsito em julgado, sentença penal condenatória. Então, isso já nos permite, já nos possibilita. E com essa revolução de 10 anos ou de 5 anos para cá, de perda de espaço da mídia tradicional para essas plataformas, né, isso tem ainda, como foi bem dito, bem lembrado pela Juliana, um impacto muitíssimo maior.
Sabe que eu fico Uhum. pensando também no que a Fer falou sobre, ela levantou a bola da fake news e da inteligência artificial, o impacto disso para crianças e adolescentes nas escolas. Sim. Reduzindo a moderação, a política de moderação, essas crianças vão ficar mais, esses jovens, né, e crianças vão ficar mais suscetíveis, Uhum. porque eles já estão mergulhados nessa realidade virtual. E, então a Sim. gente vai ter um problema na política que a gente já tem, né? A gente vai ter um incremento na de problemas psiquiátricos, de violência nas Uhum. escolas, né? Uma questão de saúde pública, a questão da segurança pública, porque hoje me parece que nada não passa por essa realidade. Nossa realidade ela é virtual. Esse é o Sim. problema da responsabilidade do que a Meta agora mudou de posição, né, de postura. Acho que passa por aí. Sim, e isso tem um choque é, muito grande de culturas jurídicas e de culturas populares diferentes, né? Porque a Meta é uma empresa global e ela transformou as suas plataformas e todas as plataformas digitais a depender dos bloqueios de cada país ali, como a o TikTok bloqueado nos Estados Unidos agora, e algumas plataformas bloqueadas na China, como o Twitter ficou bloqueado por um tempo no ano passado aqui no Brasil, mas a interação ela é global, né? Então, quando há um acesso mais liberado, ela é global. E é isso que você mencionou das crianças e adolescentes é extremamente importante para a gente pensar, porque a ideia por trás disso é que os pais tenham que moderar. Isso. Então, é como o homeschooling, quase, né? Só que para moderação de conteúdo. Ah, tá, seu filho tá vendo, mas aí a culpa é sua. E isso, de novo, é totalmente contrário à cultura jurídica brasileira. Pela cultura Uhum. jurídica brasileira, toda a sociedade é responsável por crianças e adolescentes. Isso é O muito Estado, diferente. o O Estado Estado, tem, né? o Se a Estado, gente for estudar o ECA, né, ele é muito detalhista sim. para colocar o Estado como centro da proteção, não só o Estado, né? A sociedade, a família e tal, mas Uhum. o Estado é muito responsável por essa proteção, né? Se a gente for pensando no consumo de conteúdo mais tradicional, que hoje também está mudando, principalmente dependendo das classes sociais, a gente for pensar televisão e filme que passa na TV aberta. Todo filme tem indicação de idade. Aí, de novo, Uhum. vamos falar, então vai daquela família proibir ou permitir a criança ou adolescente de consumir filmes que são livres, filmes que são para maiores de 12, para maiores de 16 ou para maiores de 18 anos. Ok, mas ainda assim há um entendimento, já há um consenso que foi debatido também, mas há hoje um consenso de que filmes de determinada idade não vão passar no período da tarde, né? Então Isso. isso é um bloqueio. Agora, para a internet não tem período da manhã, período da tarde, período da É. noite. Isso é vai virar um Deus nos acuda, vai ficar tudo a Deus dará, né? O Isso. impacto dessa decisão é muito forte, é Sim. muito forte. É, e ainda que, como a Fer falou, ainda que comece nos Estados Unidos, o impacto já logo já vai chegar aqui, porque as pessoas Uhum. também vão se sentir à vontade para dizer aquilo. E desde que essas redes, essas plataformas tomaram muito espaço no nosso cotidiano, os especialistas têm dito sobre o quanto que as pessoas falam coisas nas redes que não falariam presencialmente, Isso. né? A gente já leu muito disso. Então, sem moderação, vai, como a Fer falou, uma terra sem lei. Vai ter Isso. um impacto, uma judicialização ferrenha. Mas eu quero voltar um pouquinho no que você falou, uma sacada que você, a bola que você levantou, sobre a responsabilização da família. E isso significa uma questão de gênero, Uhum. porque quem Sim. é responsável majoritariamente pela educação das crianças é a mulher. Então, vai sobrecarregar mais isso para que a mulher fiscalize, controle, como o homeschooling. Isso. Então, e aí casa com a declaração
que foi dada no podcast pelo Mark Zuckerberg falando da energia masculina, que essas empresas precisam de energia masculina. Energia masculina no sentido de produzir, de aumentar a dinâmica positiva disso, né? E, Sim. portanto, nessa ideia de complementação, vai aumentar a dinâmica supostamente para o privado, para que as mulheres tomem conta nessa dinâmica do privado. Então, é uma questão de gênero também. Não adianta a gente falar que é Sim. separado, É a né? idealização Gênero, de mundo, raça. né? Não, É, as coisas são profundamente articuladas. A gente está falando de uhum, plataforma digital, mas a gente está falando de raça, a gente está falando sim. de gênero, né? É a idealização de mundo, né? Aquele mundo dos anos 1950, ou antes até, que o homem toma conta do corporativo, a mulher toma conta do privado, e a mulher que se abstém do privado para ir para o corporativo tem que se masculinizar, né? Ela não tem que. Não é aquela cultura, aquele ambiente que vai ser adaptado para ela. Porém, né, eu acho que depois de algumas décadas de mudança, vai ser quase impossível um retorno total a essa ideia. E isso vai justamente na linha do que o Zuckerberg falou, porque ele fala, olha, não é uma predominância dessa ideia de masculinidade, mas é a volta dela. Ela vai participar junto com as outras ideias. Não existe na prática, né? Não à É, toa ele falou de voltar às raízes. também, É. exatamente. Não só as Todo- raízes da empresa, talvez volte às raízes do país, sei lá. se a gente for voltar às raízes da empresa também, a gente sabe assim que como ela foi criada, né? Isso é amplamente divulgado, foi por invasão de privacidade, por classificação de pessoas. Ali tinha um ranking de pessoas que se criava, né? Então também isso tem tudo a ver. A questão de racialização é muito clara, assim, a gente já sofre isso nas redes com questões que tendem a problemas psicológicos, psiquiátricos, mas que são entendidos como mera liberdade de expressão, mera jocosidade, brincadeira, um racismo recreativo, uma homofobia recreativa, um machismo recreativo, que não são feitos, em tese, para serem ofensivos. De fato, não são feitos para ser ofensivos. Mas, apesar da não intenção de ofensa daquilo, aquilo também tem um impacto em quem está ouvindo. Então, ainda que para algumas pessoas elas vão ouvir, receber aquilo como piada, se deleitar com aquilo, outras pessoas vão ouvir aquilo como um trauma novo ou a volta de um trauma, enfim, e que a gente Uhum. viu de novo, para quem está vendo isso em data futura, ontem foi dia 20 de janeiro, posse do Donald Trump, com um gesto nazista feito pelo seu maior apoiador, o Elon Musk, né? Então, não é o que a gente chama também de apito de cachorro, né, com pequenos gestos para aquela comunidade se identificar. Não, é um gesto amplamente nazista, que todo mundo que leu aquilo entendeu que foi um gesto nazista e que parte da imprensa insiste em dizer que não foi nada também, né? Então, já entrando na linha dessa automoderação de conteúdo, de não vou Uhum. criticar determinadas pessoas, determinadas figuras, para talvez não sofrer retaliação, né? E a gente viu retaliação também, não uma retaliação, mas ali um recado para o que vai acontecer em 2026 no Brasil, na semana passada, uma estética e uma oratória muito bem treinada, desenhada, assim, 10 de 10 na estética e na oratória para ampla divulgação, que é o vídeo do deputado Nicolas Ferreira, que apesar de ter, sim, os seus méritos para sua própria divulgação, ele teve um impulsionamento ali que não foi patrocinado por ele, não foi patrocinado externamente, foi um impulsionamento da própria Meta, né? A empresa Meta fez essa ampla divulgação gratuitamente do vídeo dele, que é um vídeo já de amplo alcance, um vídeo que alcança naturalmente 6 milhões de pessoas. Se a gente for olhar para o mesmo vídeo no TikTok, alcançou a 6 milhões de pessoas, e Facebook e Instagram alcançaram 300 milhões de pessoas. Então teve E o conteúdo era pura fake news. sim, Uma fake e o news. conteúdo era pura fake news, né? E esse é o problema, assim. O que é censura, o que é moderação, né? Se você bloqueia antes, é censura.
Aí, se você espera para ter uma moderação da empresa ou do judiciário, também, claro que parte ali de quem for moderado vai entender que é censura também, vai dizer que foi censura, que não foi, né? Mas se o judiciário fizer essa moderação, aí entra-se também na guerra contra o judiciário, né? Aí você amplia ainda mais essa ferocidade contra simplesmente a aplicação do direito, né? E que Uhum. temos também pessoas de extrema direita que querem mudar a Constituição, né? Então, são detalhes ali que a gente não pode perder de vista, né? Como Fernanda colocou lá no começo, isso começa nos Estados Unidos, começa ali o Twitter, né, com o seu novo nome, novo dono, já não tem isso faz um tempo. Mas a decisão do Instagram, que era do Facebook e Instagram, né, do grupo Meta, que já era de se colocar contra o Twitter e as decisões que aconteciam no Twitter, ao se colocar do mesmo lado, não é uma mera decisão corporativa, não é mera coincidência, é um movimento global ali de o que a gente pode chamar de retrocesso. Para eles é volta às origens, para eles é uma retomada de controle, de ação política também, e que vai ter influência nos próximos 5, 10 ou 20 anos, né? A gente É tem uma que. grande reação, na minha leitura, do que aconteceu no começo dos anos 2000 de uma onda progressista. É Uma, impressionante. não sei se foi uma onda, foi um sopro, né? Foi aquela E, espuminha que chega com o mar, e né? Não tenha foi. sido uma espuminha ou um sopro, existia uma intenção para transformar positivamente, incluir, etc. E a gente tem visto há 10 anos, 10, 15 anos, essa reação gigantesca, e aí está usando todas as instituições, o judiciário, uma reação por meio do legislativo, as grandes empresas que hoje estão concentradas em muito, então, quer dizer, a comunicação hoje está na mão de três, quatro, Isso. né? E eles estão apoiando esse tipo de reação. A gente tem bastante coisa para falar sobre isso, sabe? Sim. Cada palavra que foi falando aqui, olha, censura e liberdade de expressão, só isso dá um debate gigantesco. Para falar sobre discurso de ódio, o que que é discurso de ódio? Uhum. Né? Quais os limites, né, disso? Como é que eu posso expor as minhas ideias, ainda que elas sejam não são minhas, tá? É uma pergunta aleatória. Como que é possível expor determinadas ideias que são consideradas, no mínimo, controversas? Como fazer isso? Né? Uhum. Como controlar as empresas? Na iniciativa privada, ela tem liberdade plena ou ela deve, então, ser controlada pelo Estado? Regulada, não necessariamente controlada, Uhum. regular, assim como quem vende fogos de artifícios tem que cumprir a regulação, essas empresas talvez estejam precisando de determinada regulação para não pôr fogo na vida das pessoas, né? Isso. Sim. E sempre haverá quem burle também a regulação, né? Sim, mas existe a regulação. Mas será Existe, exceção, né? Deveria ser existe um exceção. fio aí de um mínimo civilizatório. Sim, perfeito. É E bom aí, a para gente. esse mínimo civilizatório, no que diz respeito a essas políticas de moderação, a gente pode chamar do direito antidiscriminatório, que é muito grande, no sentido, a gente põe dentro dele, aqui no Brasil, muitas legislações para tentar proteger os grupos que a gente considera minorizados, as mulheres, as crianças, e não são são as mulheres em determinadas situações, as Uhum, crianças em determinadas situações concretas, né? Os adolescentes em determinadas situações concretas, as pessoas em situação de rua, por exemplo, com a vedação, né, a não autorização de construção de arquitetura hostil ou de Uhum. construção hostil. Quer dizer, são grupos em determinadas situações que são protegidas por esse direito antidiscriminatório. Esse talvez seja o que a gente tem de barreira de contenção.
Eu gostei das vírgulas, né, e das explicações, porque isso tem tudo a ver com justamente essa ampla divulgação de fake news ou de notícias e ideias, principalmente ideias mal interpretadas e mal divulgadas intencionalmente às vezes, Uhum, né? Óbvio, a gente tem um acesso hoje a um conhecimento muito mais amplo do que tivemos quando éramos estudantes ali da educação básica, né? Sem tanto acesso à rede social, sem tanto acesso a conteúdos de outros países, de outras línguas, que hoje é facilmente, mesmo sem dominar a língua, traduzir aquele conteúdo para o português. Mas esse amplo acesso também tornou uma produção de conteúdo que é falsa, que é um conteúdo distorcido, e é interessante. Por que que eu faço esse parênteses tão largo? Você falou, não são as mulheres, mas são as mulheres em determinadas situações. Por quê? Porque quando a gente fala de antidiscriminatório, protegendo mulheres, protegendo crianças, protegendo pessoas em situação de vulnerabilidade, protegendo pessoas negras, as pessoas não conseguem compreender o que isso significa. Elas realmente falam, então a mulher ela vai estar sempre certa. Não, então o negro ele vai ser sempre vítima, vai ter sempre certo também. E justamente não é isso, né? Não é que só que uhum, falta, não falta só a interpretação de texto ou de discurso, falta a moderação de como esse discurso é feito. A gente tem nos grandes, com exceção da TV Cultura, se eu não me engano, mas nas grandes redes de mídia brasileira, televisionadas, e rádio não é muito diferente, a gente tem sempre um ponto de vista sendo passado, nunca tem um contraponto. Seja progressista e conservador, seja uma ideia de economia, uma economia industrial, uma economia de mercado financeiro, a gente nunca tem contraponto, né, para afastar o que é fake news, o que não é. Eu não estou nem falando de um debate de ideias ali em que uma pessoa está baseada em fatos e testes e outra está completamente com fake news e suposições. Estou falando realmente da divulgação de conteúdo. Né? Então, isso também tem a ver com esse tipo de moderação, porque hoje o Globo e a Globo hoje, a CNN Brasil em espanhol ou Matriz, ela não faz o conteúdo para o seu site, para a sua TV, para o seu rádio. Ela faz o conteúdo para que seja divulgado na rede social. Então, Os títulos ficaram ainda mais sensacionalistas, ainda mais que tem o para dar clickbait, né? clique Que e divulgação. precisa Alô, estão me ouvindo? sim. bastante bem. Eu tive que pôr o fone. Fê, você quer complementar alguma coisa que a gente tem que caminhar para o fim? Não, pensando no que o Léo estava falando, eu lembrei daquele ditado popular que fala que uma inverdade dita 1000 vezes se torna uma verdade, né? Uhum. Então, essa questão da divulgação, né? Como ele citou do Nicolas Ferreira, então foi amplamente divulgado e, enfim, compartilhado, né, com muitas pessoas. E às vezes você recebe uma informação como aquela e você escuta aquilo, é um discurso que você escuta repetidas vezes, que aquilo acaba se tornando uma verdade. Você às vezes deixa de questionar se aquilo é verdade, ou deixa de pesquisar, deixa de ir atrás realmente da informação correta. Porque você fala, puxa, está falando aquilo, todo mundo está compartilhando, então deve ser verdade. Né? A gente Uhum. tem essa. Acaba sendo, às vezes, mais fácil, né? Você A gente acreditar perde naquilo, autonomia, né? isso, A do que gente perde você autonomia. realmente ir atrás, pesquisar, realmente verificar se aquilo é verdade ou não. E assim, as redes sociais hoje, elas fazem parte da nossa vida, né? Uhum. Antigamente, eu acredito que quando elas foram criadas, eram mais assim, para você conversar com seus amigos, conversar com seus familiares, às vezes uma pessoa que mora mais distante. Hoje em dia, não. Hoje em dia, as pessoas trabalham nas redes sociais. Tudo gira, a nossa vida gira em torno das redes sociais. Então, até essa questão
de derrubar a plataforma, né, de tirar as mídias do ar, é muito complicado, porque as pessoas dependem das mídias hoje em dia para trabalhar, para conversar, para se comunicarem, enfim. Uhum. Então, o mais correto seria realmente uma regulamentação, né? Isso, É, perfeito. Pode falar. não, conclui, por favor, desculpa. Não, era isso. Eu acho que o mais correto é realmente a regulamentação. Acho que não é. Eu acho que não, hoje em dia não cabe mais derrubar essas redes, ou talvez criar novas, não sei. Mas eu acho que o melhor caminho seria regulamentar. Eu sei que já tem projetos de lei sendo discutidos a respeito da regulamentação. Eu não sei como isso vai ficar a partir de agora, a partir do governo Trump, né, a influência que os Estados Unidos têm no Brasil e tem em outros países, mas eu acho que esse é o melhor caminho. É interessante que você comentou da divulgação, ou da divulgação na parte de receptora, né, da notícia. Que se é viés de confirmação também, a gente não precisa ir atrás. O print da notícia já me agrada. E tem uma questão econômica também muito relevante para a gente, porque no Brasil a gente tem internet, mais pessoas com acesso à internet do que pessoas com acesso à rede de esgoto. Então isso já é uma precariedade do nosso país Já muito. diz muito sobre como é a nossa Sim. sociedade, né? Exato. E o maior acesso é pelo telemóvel, né? Pelo celular. E quase todas as operadoras vendem pré-pago ou pós-pago, que mesmo que você não tenha o pacote de dados, ou seja, mesmo que você não tenha feito o pagamento prévio ali do pré-pago, ou não esteja em dia com o pagamento da internet do seu celular pós-pago, o WhatsApp não sai do ar. A única coisa que não sai do ar é o WhatsApp. E também, por que o WhatsApp? Por que não o Telegram? Por que não o Skype? Por que não outras plataformas ali de mensagem, né? Por que o WhatsApp? E aí e qual que é o impacto disso? Você recebe uma notícia, esteja ela com link ou não, você clica no link. Se você não tiver dados, você não consegue ler a notícia, ainda que você queira fazer a aferição daquela notícia, né? Então, tem alguns problemas ali muito graves que a regulação, antes da moderação, a regulação pelo Estado Uhum. traria soluções, né? E evitaria uma porção de problemáticas. Então, individuais, né, uma pessoa sendo agredida, tá? Um grupo sendo agredido, ou até mesmo, no caso do Nicolas Ferreira, o governo tendo que recuar nas medidas propostas e colocadas, implementadas, porque aquilo virou um alvoroço que Sim. pressionou o governo a tomar uma nova posição. Então, Pessoas já morreram por linchamento em razão de virtual. fake news. Não, virtual não, físico. Não, o Você pensa. linchamento surge virtual e ele Sim. vai. Isso. Sim, sim. Mas é importante lembrar disso, né? Pessoas já morreram em razão disso. Não é. Sobra. O Brasil é o país que mais lincha, de acordo com o José de Souza Martins, que é um sociólogo da USP. Isso diz muito sobre a nossa preocupação dessa decisão da Meta, Uhum. porque o que está, apesar de ser uma realidade virtual, ela está, como a Fer falou, não existe mais a vida sem essas plataformas. E ela repercute no nosso dia a dia, né? Exatamente. Mas só o último ponto aí, Pode para mim, falar. eu encerro pelo menos a minha parte, que a gente tinha destacado do Mark Lamley, que era o Uhum. advogado da Meta, que saiu, né, deixou de ser advogado da Meta após essas últimas decisões do grupo, por notar uma masculinidade tóxica, e até essas pessoas que apoiaram a empresa até determinado momento, e ele é um grande estudioso do tema, é professor de Stanford, elas já estão se preocupando o suficiente para não envolver o nome delas, né? Elas que são responsáveis pela própria carreira, pelo próprio currículo, pela própria consciência, não envolver o nome delas a esse novo projeto. Então, é uma nova empresa, né? O ano mudou e a meta mudou junto também. Se era ruim antes, vai piorar. Se era bom antes, determinado olhar vai melhorar para essas pessoas também. Por isso que eu também vou concluir. Por mais que a gente esteja vivendo numa situação muito difícil, globalmente, considerando
a interconexão global, a gente também tem que acreditar que tem portas, janelas, frestas abertas, que tem gente que vai se levantar contra isso. Então, lá nos Estados Unidos, esse professor na área do direito. Aqui, advogados, professores e não só da área jurídica também vão se levantar para questionar esses pontos, que é um retrocesso. Então, a gente também pode ter uma certa esperança de ação. Fala, Fer. Eu acho que a gente pode encerrar já. Pode? Vocês querem falar mais alguma coisa? Não, eu acho que é isso. Daria para a gente ficar falando bastante sobre isso. Dá Mas para a gente, puxar vários assuntos. a gente pode pensar nos próximos, recortando alguns temas que a gente falou aqui. Escolher Sim, temas e ainda continuar falando sobre essa decisão da meta. Com sim. certeza, então voltaremos a isso. Sim. Eu gostaria de agradecer quem estiver nos vendo, enfim, e pedir para que vocês comentem se vocês gostaram ou sugerir outros temas, outros assuntos que vocês gostariam que a gente discutisse. Eu acho que é isso. Nos dê Agradecer. É bem sugestões legal. a respeito, nos deem suas observações. Isso. Bom dia, boa tarde ou boa Tarde, noite. boa noite. Um abraço. Tchau. Tchau, tchau.